Pronto. Então, gente, bom dia novamente, né, agora sim, oficialmente. Obrigado aí pela presença. Hoje é praticamente penúltimo dia de aula de sinistros, né, talvez mais uma aula só, mas assunto não, o último assunto vai ser esse aqui, não dá mais para a gente adiantar. Eu separei aqui para falar sobre agentes extintores, que é complementar o que nós vimos na aula passada, né? Então, na realidade, aqui falta, agora, isso falta uma aula prática, né? Essa falta vai faltar mesmo, né? Mas a gente vai tentar, mais ou menos, aí, compensar. Mas vai faltar, não tem jeito. Seria bom estar na escola, né? Bom, gente, quando a gente fala de agentes extintores, é legal a gente entender, assim, o que é um agente extintor, né? Bom, agente extintor é aquilo que a gente usa para apagar fogo. E existem vários agentes extintores padronizados, usuais, existem vários, né? Então, por exemplo, a água. Aliás, a água é muito utilizada como agente extintor, né? Porque, assim, um grande exemplo do uso do agente extintor, água, é hidrante. Os hidrantes, por exemplo, é uma utilização dominante, né? Falou em hidrante, relaciona-se à água, né? Tá? O que sai do hidrante? Água, né? O sprinkler também, sabe, chuveirinhos, chuveiros automáticos, os sprinklers, também. Falou em sprinkler, estamos falando em água. Mas a gente pode pensar também nos agentes extintores, ou nos extintores de incêndio, né? Principalmente os portáteis, que eu vou falar um pouquinho ainda na aula de hoje. Então, a gente pode falar um pouquinho dos extintores de incêndio, né? E um dos caras que pode estar dentro de um extintor de incêndio é a água. A água pode estar dentro de um extintor de incêndio. E aí nós estamos falando, deixa eu colocar esse microfone pertinho, que eu acho que melhora. E aí nós estamos falando de um extintor de água, onde o agente extintor é a água. Tá? Então, o que nós estamos falando agora é do material que é utilizado para combater o incêndio. Não exatamente qual é a técnica utilizada, se eu estou usando sprinkler, se eu estou usando hidrante, se eu estou usando o extintor, tá? Não exatamente. Pelo menos nessa lâmina aqui, nessa apresentação aqui, nessa tela agora que está projetada para vocês, tá? Pelo menos ela. Lógico que na sequência eu vou estar falando de extintores de incêndio mesmo. Tá? Que, a gente começa falando de extintor de incêndio. Outro cara que é muito utilizado é esse dióxido de carbono, ou CO2, ou se você preferir, gás carbônico, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Então é outro cara também que é largamente utilizado. Mas ele é muito utilizado, existe sistemas de sprinklers, de chuveiros com dióxido de carbono. Existe, mas é meio raro, sabe? É difícil de ter. O que mais você vai encontrar são os extintores de incêndio mesmo com dióxido de carbono. Isso é o mais comum, tá? É o mais usual. A diferença é a forma que age, né? Daqui a pouco nós vamos falar mais especificamente sobre cada um dos agentes extintores. Espuma mecânica, que está no plural, é porque existe alguns tipos de espumas, né? Não é uma só, né? Talvez espumas mecânicas, né? Mas, enfim, espuma mecânica, aí nós estamos falando, é comum a gente pegar aquelas demonstrações dos bombeiros e ele colocar espuma na garotada, né? No pessoal que está lá, sei lá, fazendo festa, faz o caminho de bombeiro, joga espuma no pessoal, fica aquele mundo, aquele mar de espuma, né? Na realidade, a espuma, ela é um agente extintor muito interessante, né, porque ele tem uma capacidade maravilhosa de abafamento, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. E o termo mecânico é porque, assim, a espuma ela é formada em função de trabalho mecânico, tá? Então, assim, o elemento que vai, assim, aspergir, porque nada mais é do que líquido gerador de espuma, LGE, com água. E aí, o bico, normalmente do extintor de incêndio, né, normalmente,
O bico dele tem lá uma característica mecânica que faz misturar a água e o LGE formando espuma, tá? É mais ou menos assim, eu posso colocar água e posso colocar detergente numa esponja e não formar espuma, né? E posso colocar água e posso colocar detergente numa esponja e formar espuma. Lógico que se tiver gordura lá na esponja, fica difícil de formar espuma, a gente sabe, né? Mas não é isso. O que nós temos que pensar é o seguinte: se eu não friccionar, se eu não ficar apertando, se eu não ficar fazendo um trabalho mecânico para incorporação de ar, não tem espuma, porque espuma é ar, né? Na realidade, é ar. Você tem uma mistura de água e líquido gerador de espuma, mais ar, né? O ar, ele vai, devidamente trabalhado, digamos assim, é ele que vai ajudar a formar as bolhas, é ele que vai ajudar a formar a espuma, essa ideia. Depois tem também o pó químico seco, aí nós estamos falando especificamente sobre extintores de incêndio. Nessa ideia de pó químico seco, pó químico seco é um, é um, é um pó mesmo, por exemplo, bicarbonato de sódio, pode ser, né? Então é um pó, né? Um pó, que você vai usar ele para combater incêndio. Tem também o pó químico especial, é parente os dois aqui, tá? Os dois são parentes, só a aplicação que é diferente. E aí tem alguns agentes específicos, mais assim, digamos assim, eles são mais, eles são mais assim, tem que ser mais criterioso para utilizar, porque eles são extremamente caros e não são para qualquer aplicações. Então, os agentes PRX, o Alon, o Alotron, o FM200, o FE36 e o Energen. Esse aqui já são, digamos assim, são para situações de incêndio ou situações que eu tenho que proteger, onde os outros anteriores não podem ser utilizados, e aí eu tenho que usar esses daqui. A gente vai ver isso daí, né? Então, existem algumas aplicações assim que eu preciso buscar algo mais. Porque, assim, não existe um extintor de incêndio perfeito. A verdade é essa. Não existe um agente extintor perfeito que sirva para tudo. Isso não existe, tá? Bom, falando um pouquinho de cada um, né, nós vamos falar aqui, agora sim, sobre extintores portáteis, né? Quero começar falando sobre o extintor de água. Então, ele usa o agente extintor a água. Vou pegar aqui. Então, ele usa a água. A grande ação da água é no resfriamento. Ela tem uma capacidade de resfriamento muito grande. É o melhor agente. Assim, o domínio... É que, assim, quando a gente vai fazer um combate a incêndio, quando a gente vai apagar um fogo, basicamente, é o triângulo do fogo, né? Então, ou eu retiro o calor, que é o resfriamento, ou eu retiro o comburente, que é o abafamento. Né? Ou eu tiro o combustível, mas aí não é um agente extintor, aí é retirar combustível. Né? Então, ou eu vou agir por resfriamento, ou vou agir por abafamento. Pode ser também por extinção química, pode ser também, né? Que se a gente conseguir quebrar a regra da cadeia, a regra da cadeia, né? Se a gente conseguir quebrar a reação química, também é uma outra forma, tá? Bom, esse extintor, naturalmente, ele trabalha na casa de 10,5 bar, 10,5 kg força por centímetro quadrado, né? Aqui é uma pressão de teste, que é 2,5 vezes, eu não vou entrar nesse mérito com vocês, é o teste do cilindro, né? Porque é o cilindro pressurizado, então você tem que fazer teste, enfim, isso aí, oportunamente a gente vai falar sobre essa questão aí, né? O agente pressurizante é o nitrogênio, normalmente o nitrogênio, porque a água, como que eu vou falar para vocês? Ela é um fluido que ela não é compressível, né? Então, assim, como você comprime a água, né? Na verdade, não tem muito o que fazer, né?
Então, a única forma que tem, aí eu coloco água dentro de um reservatório e coloco um gás lá dentro, para a hora que você apertar o gatilho, sair água, né? Caso contrário, não vai sair. Não tem jeito, não é mesmo? Então, eu tenho que colocar um agente pressurizante, e normalmente é o nitrogênio, né? Nitrogênio é legal porque ele não alimenta a chama, por exemplo, eu poderia colocar oxigênio, né? Ou poderia colocar ar, mas aí eu estou colocando um cara inerte, né? O inerte é um cara, neste caso, inerte é um fluido que não alimenta a chama, ele poderia até ser utilizado até para combater, de certa forma, e ele é muito barato, né? Assim, relativamente barato, porque na natureza você tem, dentro da composição do ar atmosférico, alguma coisa na casa de 70% de todo o gás que tem na natureza misturado no ar que nós respiramos é nitrogênio, né? Então o nitrogênio é muito abundante. Existem vários tamanhos para os extintores portáteis, né? Por exemplo, de 10 quilos, de 10 litros, né? E existe também os não portáteis, na casa de 75 a 100 litros, né? Esses normalmente são os com roda, aqueles que têm extintores com roda. Bom, então tá aqui, esse aqui é a cara de um extintor com água. Essa marca aqui da Kid é assim, se a gente pensar, qual é o melhor extintor que nós temos no mercado? Eu diria para você que, se não for o melhor, é um dos melhores do mundo, essa marca aqui, tá? Lógico que tem outros tão bons quanto, né, sem dúvida nenhuma, mas esse daqui é sinônimo, é indiscutível, ninguém discute a qualidade da Kid, ninguém discute, tá? Então esse aqui é um extintor de água. Ele tem algumas características que eu queria, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, deixa eu ver, aqui mesmo, opa, aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o extintor de água, extintor de água, eu queria puxar alguns detalhes do extintor, não sei se eu vou conseguir. Esse aqui é de água, deixa eu ver se a gente consegue dar um zoom, talvez. Vamos ver. Mais ou menos. Bom, esse aqui não vou conseguir. O extintor de água ele tem algumas características que eu preciso passar para vocês. Aí faz falta, a gente não tá. Se a gente tivesse na escola seria mais fácil, porque lá, apesar da gente não ter um laboratório, ainda vai ter, viu, gente? Se Deus quiser, ano que vem nós vamos ter, no segundo semestre, com o prédio novo, né? Imagens, deixa eu ver aqui mesmo. Deixa eu ver se eu consigo achar um de água que tenha o detalhe. Não. Esse. Deixa aqui abrir. Então, esse aqui dá para a gente ver bem o detalhe, né? Então, esse aqui é o extintor de água, né? Então, existem algumas coisas aqui que eles são, digamos assim, reveladores, que é de água, né? Então, a primeira coisa que vai te dizer que é água é o seguinte: o de água, ele tem, como a pressão dele não é muito alta, então uma das características é que o de água sempre vai ter, não só o de água, tá? Mas no caso de água, lógico, você pode ver a etiqueta, sem dúvida, né? Então, você olha a etiqueta, você lê na etiqueta, esse daqui, ó, ele não pode ter uma tarja preta nos incêndios de classe B e de classe C. Isso já é um indicador que é de água, né? Porque quem que não pode na classe C elétrico, né? Quem não é recomendado pela classe B é o água. A água não é recomendada. Então, isso aqui, não tenha dúvida que seria uma das formas de você saber é lendo aqui. É muito óbvio. Mas não é óbvio a hora que você está numa emergência. Nicole, eu vi a tua mensagem aqui, mas eu já coloquei para gravar, né? Acho que foi antes, né? De eu colocar para gravar, né? Então, voltando. Então, gente, aqui não dá para você falar assim, eu vou ler lá. Tá pegando fogo, meu, você não vai ler coisa nenhuma, não é mesmo?
Você vai pegar o extintor primeiro que tiver. Então, algumas coisas assim que são indicadores para saber. Não que assim, por exemplo, ele vai ter solda, mas não que todo extintor com solda é de água. Não. Mas eu queria chamar a atenção que ele tem solda. Então ele tem solda, ele é soldado e dá para você ver a solda do extintor, tá? Porque um extintor feito sem solda, ele é muito mais caro, tá? Então, assim, não dá, não se usa extintor de água sem solda. Mas não dá para a gente falar que, não tem solda, então ele é de água. Não dá. Existem outras coisas aqui que nós temos que saber. Outra coisa, ele tem um manômetro. Esse manômetro ele está graduado em indicação de nível, né? Não sei se a gente consegue achar um com uma indicação mais forte, né? Está muito longe esses extintores, mas enfim, deixa. Então ele tem aqui esse manômetro, que na realidade ele indica pressão, mas a unidade não é pressão. A unidade é para falar se ele está vazio ou cheio. Como assim vazio? Um extintor de água vazio é porque vazou água? Não. Ele provavelmente tem água. Mas se ele ficar no vermelho, significa que a pressão de nitrogênio dele está baixa. E aí, ele pode ter água, mas se não tem pressão, não tem como tirar ele lá de dentro, né? Então, a gente mede, na realidade, a pressão e indica se ele está cheio ou está vazio, né? Então, se estiver no vermelho, ele tem que recarregar. Se ele estiver no verde, é porque ele está bom. Esse é um ponto. Mas tem mais coisa para falar aqui de extintor, não é só isso não, tá, gente? Agora, um outro indicador que é realmente... Então, a água sempre vai ter esse indicador de se ele está cheio ou vazio. Sempre, tá? Sempre vai ter um manômetro nele, sempre. Outra coisa é o seguinte, aqui na mangueira, ele tem uma mangueira, e na ponta da mangueira tem um bico e tem um furo. O extintor de água, o furo do bico é fino, tá? É fino. Então, vamos ver se a gente tem aqui bico extintor de água e pó químico. Vamos ver se a gente acha aqui uma comparação dos bicos. Não sei se eu vou conseguir achar. Aqui, talvez, mangueira extintor de pó. Esse extintor é o de pó. Eu queria chamar a atenção, não tem como eu falar de um sem falar o outro, né? Não tem como. Bom, esse extintor aqui, a mangueira, é o de pó químico. Eu queria que vocês observassem o furo, como que ele é. O furo da mangueira, tá? O preto aqui tá difícil de ver, mas o branco tá fácil. Então você vê assim que o furo é um furo considerável, né? Agora vamos ver se a gente acha uma mangueira da mesma... Mangueira, extintor de água. Vamos ver se a gente acha aqui uma mangueira do extintor de água. Vamos ver. Esse aqui ainda é o de pó. Eu quero ver o furo, né? Lógico. Aqui, ó. Olha aqui. Aqui ele fala água e pó. Então aqui tá bom. Essa foto aqui, ela vai ser perfeita, porque eu quero mostrar para vocês e vocês vão entender bem. Tá vendo os furos? Furo, tá? As mangueiras são muito parecidas. Furo. Não vamos em ficar se atendo se ele é metálico, se ele é amarelo, se é preto, se é verde, isso não interessa. O que interessa é o furo. Observa que as duas do centro, o furo é grande. E as duas laterais, o furo é pequenininho. Né? Então é visual aí. Então só de você olhar esses furos aí, já dá para a gente saber quem é mangueira para água e quem é pó. Pensa o seguinte, como que pó vai ficar saindo em furo pequeno? Vai entupir, né? Agora pensa em água. Poxa, se eu tenho um furo pequeno, o que acontece com a água? Você pega um esguicho e vai restringindo a passagem da água, o que acontece com o jato que sai? Ele vai ficar mais forte, ele vai atingir mais longe, não é isso?
E se você deixar aquela mangueira, aquele esguicho de jardim totalmente aberto, a água ela vai sair bastante volume mais perto. E se você fechar um pouco, você vai fechando, 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 tem uma certa regulagem que a vazão pode até ser menor, mas o jato ele vai atingir mais longe. Então, é essa a ideia, tá? Então, esse primeiro aqui de cima é de água, esse que é o cinza, o preto é de pó químico, o amarelo aqui é de pó químico e o verde é de água também, tá? Não se prenda, não se atenha em relação às cores, isso não importa. O que importa é o diâmetro do orifício, tá? Então, esse é um outro. Esse indicador é um indicador muito preciso, tá? De todos os que eu falei, tirando o rótulo é preciso também. O problema é você, numa emergência, parar para ficar lendo o rótulo, né? Esse é o problema. Então, mas esse indicador do diâmetro do furo, ele é muito preciso. Agora, o outro indicador que é muito preciso também, e é muito legal, eu gosto muito, é o seguinte: se você tiver a oportunidade de encontrar um extintor de água ou um extintor de pó químico, eles são iguaizinhos, gente. Igualzinho. Se olhar assim, é tudo igual. O que vai ser diferente? O de pó químico também tem solda, aqui vai ser diferente, o rótulo vai ser diferente, evidentemente. Ele também tem manômetro, a mangueira é diferente, porque aí o furo da mangueira é fininho no água e é grosso, né, um furo grosso no de pó químico. Mas tem mais uma diferença. Você pega, não precisa bater com força, é de leve. Pega um objeto metálico, por exemplo, se a mangueira for de aço, a ponta, a própria mangueira pode ser. Ou então, uma chave, pega uma chave mesmo. Né? Então, assim, pega uma chave, aí você vai bater no extintor de água, som metálico, ó, som metálico. Não, viu, Laísa, não é questão de pressão, não. Ah, não, você fala a do furo ou a cor? Peraí. Do furo? Tem a ver com o alcance, né? O jato de água chega muito mais longe e precisa do que o jato de pó químico. E se você colocar um furo pequeno para o pó, ele vai entupir, tá? É por isso. Então, a saída do pó pode sair muita quantidade e furo maior, justamente para não entupir, né? Já a água não, a água não entope, então furo menor e pode ir mais longe. Mas se você pegar um objeto metálico e bater no extintor de água, ele vai fazer um barulho parecido com esse, ó. Quer ver? Opa. Não. Não. Peraí, aquele barulhinho que tava lá aquela hora. Oh, meu Deus. Aqui. É esse. Barulho metálico. Vai parecer um sino. E se você bater no extintor de pó, o barulho vai ser esse. Tá parecendo que você tá batendo num concreto. Tá? Então, se você tiver oportunidade, amanhã, você foi em algum local que tem um extintor de incêndio amanhã, depois da manhã, não importa, e tem um extintor de incêndio, você viu um extintor de incêndio, você tem uma incumbência. Eu quero que você descubra se ele é de água, se ele é de pó químico, ou se ele é de CO2, de dióxido de carbono. Professor, Oi. o barulho, será que seria semelhante ao do botijão de gás? Seria. O de água? Sim. Isso. Isso. Você tem botijão de gás aí pertinho? Não, né? Alguém tem para bater aí para a gente escutar? Calma aí, deixa eu ir lá. Mas tem que bater com metal, tá? Não Posso dar exagera. uma parte de unha? Não, tem. Hã? Pega um garfo, né? Calma aí. Ó. Esse Isso. negócio parece um sino. É isso aí. Esse é o barulho. Esse é o barulho.
É isso aí, vai explodir esse negócio. É isso aí, esse é o barulho. Tá? Esse é o barulho de um extintor de água. É esse. Tá Tá, certo. lógico, talvez não seja tão estridente assim, um pouco menos estridente, mas é mais ou menos assim. Agora, Junilânia, pega o mesmo objeto que você usou para bater nele, bate na parede. Calma aí. Não precisa bater com força, tá? Vai quebrar aí a parede. É esse, mas ele é mais abafado ainda. Assim? Isso, é sim. É um quadrinho de madeira. É assim, ele é bem abafado, entendeu? Porque o pó, ele abafa o ruído, entendeu? Porque eles são iguaizinhos, gente, igualzinho. E aí, eu não tenho mais tempo para falar então eu vou ficar só na foto aqui, eu não vou lá no coisa. Eu quero mostrar para você o extintor de pó e o extintor de água, eu já diferenciei para vocês, só não expliquei, né? Mas já diferenciei. Agora eu vou mostrar o de CO2, é o mais fácil. Extintor de dióxido de carbono, CO2, tá? Esse é o mais fácil. Por quê? Obrigatoriamente, ele tem um cone. Ele tem um cone, gente. Ele vai ter esse cone aqui, um difusor aqui, ó. Ele tem que ter. Então, olha só. Algumas coisas que ele tem que a gente tem que considerar. Primeiro, ele não tem manômetro. Não dá, a pressão dele é altíssima, não dá para colocar um manômetro. É muito caro o manômetro nele. Entendeu? Na realidade, você não mede ele pela pressão, você mede ele pelo peso, você tem que pesar ele para saber se ele está cheio. Porque quanto mais CO2 você coloca nele, mais pesado ele fica. Então você tem que pesar ele, tá? Outra coisa, então ele não tem manômetro. Segunda coisa, ele tem esse cone na ponta aqui, ó, que nós vamos falar um pouco sobre isso daqui, tá? Na próxima aula. Então ele tem esse cone. Tá? Então, e outra coisa, não tem solda. Se você olhar o costado aqui, não tem solda. E nem dá. A pressão desse cara aqui é na ordem de. Ó, a pressão no extintor de água, ou extintor de pó química, é na ordem de 10 kg/força por centímetro quadrado. A pressão neste cara, CO2, é na ordem de 200 kg/força por centímetro quadrado. Então, imagina, não pode ter solda, porque ele pode explodir. Isso não é brincadeira. Nesse aspecto, ele é até perigoso, né? Então tem que tomar cuidado com ele nesse sentido, né? Imagina, se ele cair e bater esse bico aqui, é uma bomba, tá doido? Sai um tiro daqui. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Mas assim, a diferença é muito marcante entre ele e os demais. Então, com esta aula, você já é capaz de identificar quem é o extintor de CO2, quem é o extintor de pó químico e quem é o extintor de água, né? Só olhando o extintor de CO2 de longe você vê que ele é CO2, né? De longe. É só bater o olho e ver. Tem cone? CO2. Sempre o CO2 vai ter cone, sempre. Todos eles. Pode ver. Todo extintor de CO2 cone. Pode ser um cone assim, ó, colado nele, pode. Mas tem cone. Tá vendo? Aqui não dá para ver, mas o cone está aqui atrás. Então, cone sempre vai ter. Sempre. Então, o CO2 é muito fácil. E se por acaso tiver sem o cone, tiraram a mangueira, olha nele, tem solda? Não. Então é CO2. Olha nele, tem manômetro? Não. Então tem CO2. Agora, se olhar nele, ele não tiver solda e tiver manômetro, ele não é CO2, gente. Porque com manômetro não é CO2, tá bom? Pode até ser que tenha um fabricante que, sei lá, ele não usou solda, ou ele escondeu a solda, não dá nem para perceber que tem solda no costado, né? Lembrando a solda aqui, ó, como que era. Lembra disso? Olha aqui, ó. Aqui, ó, no costado, você vai ver um cordãozinho, você vai ver aqui que ele tem um calombinho aqui, ó. Você vai ver ele aqui em cima, e você vai ver aqui embaixo também, ó. Tá? Você vai ver. Às vezes vê até na vertical, mas pelo menos aqui embaixo e lá em cima você vai ver. Isso é solda. Tá? Já o de CO2, não tem não. Você vai olhar, não tem nada. Nada, 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 nada. E ele é pesado, gente. É pesado. Esse cara aqui é super pesado.
tá? Então, assim, o dia que você pegar um dele na mão, você tem que pegar com vontade, viu? Porque se ficar com a mão meio boba assim, você pode derrubar e se cair no pé, vixe, perde o pé. Não é brincadeira, não. Bom, eu queria avançar mais, mas já deu horário, então eu vou parar por aqui, tá? Mas ficou claro, pelo menos essa diferenciação entre os tipos de extintores, tá legal? Ficou sim, professor. Legal. Então fica um exercício para casa aí, para a próxima aula. Vocês, se vocês saírem de casa, né, lógico, né, se vocês forem para algum lugar, é tentar enxergar, tentar ver, diferenciar, ver e identificar os extintores de CO2, de água e de pó químico, tá? Independente se for de ser um pó químico ou outro, não importa, mas o de pó químico no geral, tá bom? E é isso, gente. Agradeço aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Caso contrário, é, é um bom dia para vocês aí e até a próxima. Até a próxima, professor. Boa noite. Tchau, tchau, Ju. Obrigado, viu? Tchau. Boa Boa noite. noite, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau.